capítulo 1, verso 18 apenas, vai dizer assim: quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou ela de falar. Vamos ler aquela versão que está ali, porque a minha versão é bem diferente. Vai dizer assim: vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Você pode estender uma das tuas mãos aos céus. Você pode fechar os teus olhos neste lugar. Já foi orado por mim, mas eu quero orar pela palavra, por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo que o Senhor já tem falado conosco neste lugar. E eu te peço que, se porventura ainda há alguém que esteja com a mente, com os ouvidos, com o coração obstruído, que nessa hora, pelo poder da tua palavra, que caia por terra toda obstrução, e que o Senhor venha nos orientar, ó Pai, aleluia, esclarecer, falar aquilo que o teu Espírito Santo quer comunicar conosco sem que haja impedimento. É essa oração que eu faço juntamente com a tua igreja. E se você me concorda comigo, se assenta, mas se assenta aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Me dê alguns minutos da tua atenção para que eu venha dividir com você. Há somente 2 livros na Bíblia com o nome de mulher. Primeiro livro, o livro de Ruth, o livro que nós lemos. Segundo livro, o livro de Esther. Esther era uma judia que estava exilada dentro de um território pagão. E Ruth era uma pagã que não estava exilada, mas decidiu voluntariamente ir para um território judeu. E essa decisão voluntária aconteceu por causa de uma conversão. Repita comigo: conversão. A sua conversão aconteceu porque ela decidiu se apegar à sua sogra Noemi. Por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade, Ruth agora se apega àquela mulher. Só que algumas coisas acontecem durante a trajetória que a gente precisa entrar por aqui. Quando nós olhamos no primeiro capítulo, no versículo 1, a Bíblia vai nos dar algumas informações importantes. O texto vai dizer que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Belém de Judá. A gente precisa entender que, primeiro, Belém era um lugar de abundância. Belém era um lugar de fartura. Belém era um local onde era reservado para a produção de alimento. Mais à frente a gente vai ver que o rei Davi, ele vai ser o bisneto de Noemi. Ele também nasce em Belém de Judá. Mais à frente, quando a gente continua vendo a história, o escritor Lucas vai dizer que o próprio Jesus, ele nasce nessa região de Belém de Judá. No hebraico, a palavra Belém de Judá significa literalmente casa do pão. Então, quando Lucas está dizendo que Jesus já foi cantado nessa noite, ele mesmo disse nos evangelhos que ele era o pão da vida. Quando o próprio Jesus diz que ele é o pão, ele está fazendo uma analogia, ele está trazendo a memória aqui lá atrás. Ele nasceu em Belém de Judá, a casa do pão. Só que entenda uma coisa: Jesus não era qualquer pão, não. Ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era o pão que alimentava o faminto.
usado para a produção de alimento. Esse local, que era conhecido como local de abundância, está passando por um momento de crise. Aleluia. E agora a Bíblia vai nos mostrar que falta pão na casa do pão. E por que falta pão, missionária Tailândia? Falta pão por causa da desobediência do povo. O pão faltou porque o povo decidiu das costas para Deus. Lembra que eu disse no tempo em que os juízes julgavam a terra, versículo 1? Esse tempo era conhecido como um tempo de grande instabilidade espiritual no meio do povo de Deus. Ora, o povo de Deus estava lá em cima, confiando no Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Ora, o povo de Deus estava dando as costas para Deus, quebrando a aliança e adorando aos falsos ídolos. É por causa disso, por causa da desobediência, que Deus agora permite que falte pão na casa do pão. E biblicamente falando, é correto nós afirmarmos que algumas vezes Deus, eu não disse o diabo, eu disse Deus, se utiliza do momento de dor, do momento de crise, oh Jesus, do momento do luto, do momento da privação. Para quê? Para matar? Não, mas para reestruturar e trazer de volta para o lugar. Para acabar com você, te deixar maluca, desorientada, não, mas para você entender e perceber que é melhor estar do lado dele do que Deus permite que o momento de dor, momento da crise, momento de privações, aleluia, para nos trazer para perto, e isso fica muito evidente quando nós lemos o livro de Juízes, livro de Êxodo, Deuteronômio, algumas outras passagens bíblicas. A gente vê que Deus permite que isso aconteça, não para nos matar, não para nos destruir, mas para nos ensinar, nos moldar, nos tratar e nos levar de novo ao local do arrependimento. Só que a pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite é: quem somos nós quando a crise se estabelece na tua vida? Que tipo de mulher é você quando a crise bate na tua porta? Você é daquelas que fogem ou você é daquelas que permanecem? Você é daquelas que vai para a rede social e coloca a hashtag chateada? Ou você é aquela que vem para o joelho orar com quem entende? Aleluia, que Deus ouve ainda a oração do justo. Você é daquela que entrega a carteirinha, entrega o chamado, entrega o grupo e vai embora? Ou você é daqueles que perseveram? Quem é você no momento da crise? Quem somos nós quando a crise se estabelece? Não responda para mim, não, responda a Deus. Porque muitas das vezes a gente quer dar explicação pro outro, pastora. Só que na hora do vamos ver, a gente não faz da forma que a gente faz. Esse que é o problema. Aí no versículo 2, a Bíblia nos mostra, o texto sagrado está nos mostrando que Noemi agora junta a sua família, seu marido Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, e agora eles decidem peregrinar pelos campos de Moabe. Perceba que a intenção dela não é estabelecer moradia, porque peregrinar significa eu vou por um tempo, mas depois, quando a crise for embora, eu volto. Só que quem disse que dá tempo? Porque ela decide ir, mas ela tem perdas no meio do caminho. Ela decide, juntamente com a sua família, peregrinar pelos campos de Moabe. E a pergunta que eu fico fazendo a mim toda vez que eu leio esse texto é: por
ela vai carregando toda a sua casa. A gente precisa entender que essa decisão de ir para Moabe representa, primeiro, falta de fé. Essa decisão de sair da casa do pão e de ir para Moabe significa preferência por solução humana, ao invés de esperar o tempo e a providência de Deus. Essa ideia de ir para Moabe, depois de tudo isso que eu expliquei, o pior de tudo significa afastamento espiritual. O problema é que em Moabe há alimento, em Moabe há provisão, em Moabe há estabilidade financeira, só que em Moabe não tem garantia de proteção de Deus. Em Moabe não vai faltar fome, porque lá tem pão, mas quem disse que a mão do Eterno Todo-Poderoso vai estar sobre ela? Em Moabe vai estar com a vida financeira estabilizada, mas quem disse que não vai ter perdas no meio do caminho, porque é melhor permanecer na casa do pão, em obediência, debaixo da mão de Jeová, do que em Moabe não vai ter garantia nenhuma. Talvez eu esteja pregando para gente que entrou aqui nessa noite, que também está passando por alguns momentos de crise, que está passando por alguns momentos de choro, alguns momentos de turbação, de perseguição. Eu não sei qual momento você está passando, só que Jesus me trouxe aqui para te dizer: ei, não saia da casa do pão, não saia da casa do pão, não saia da casa do pão, não tome nenhuma atitude precipitada por causa do momento de crise, não altere a rota da tua trajetória por causa do problema que se estabeleceu, não altere a rota da tua família por causa dessa crise que bateu na tua porta. Pode estar difícil hoje, pode estar chorando hoje, pode estar sofrendo hoje, sangrando hoje, mas quando a gente permanece na casa do pão, e o que é casa do pão, missionária Taivana? Casa do pão é a presença, assim como Moabe tipifica o mundo, a casa do pão tipifica a presença de Deus. A casa de Deus pode estar chorando, sofrendo, sangrando, doendo, mas permaneça na presença, permaneça na presença, permaneça na presença. Todos estão aqui que, independente do momento que estão passando, ainda preferem permanecer na presença. Levanta a mão para o céu te ver, levanta a mão para o céu te ver, permaneça na presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de chegar na padaria e me ser informado: o pão acabou. Geralmente há horários específicos para a produção de fornada. Costuma ser 5:30 da manhã, 7:30 da manhã, 3 da tarde ou 5 da tarde. Só que dependendo da demanda, se vender muito, o padeiro faz o quê? Coloca uma nova fornada. Aí a gente chega na padaria, às vezes fora do horário. O padeiro fala o quê? Espera, porque daqui a 15 minutos vai sair uma nova fornada de pão. Eu não sei você vai embora ou você permanece? Eu permaneço. Permaneço olhando no relógio. Passou 2, passou 5 minutos, passou 10, passou 15. Opa! O pão saiu. Não estou entendendo, missionária Taivana. Diz
devagar, catuca ele, anima ela e fala: tá chegando o tempo. Anima ela, fala: tá chegando o tempo. Espera, não troca a tua roupa. Está chegando o tempo do bom, da provisão de Deus. Deixa eu correr, senão eu vou ficar falando até meia-noite aqui. Infelizmente, Noemi não espera na casa do pão. Infelizmente, Noemi sai. E por sair, Noemi agora tem algumas perdas no meio do caminho. A primeira perda que ela tem é o seu marido, Elimeleque. A Bíblia diz que ele morre. Ela fica sozinha, viúva, mas ainda tem seus dois filhos. Seus dois filhos, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas. Só que o texto nos diz que passam-se 10 anos. Depois de 10 anos, Malom e Quilion também vão morrer. É exatamente nesse momento que o texto nos mostra que Noemi ouviu que Deus havia visitado a casa do pão gordo. Foi exatamente nesse momento. Não tem mais marido, não tem mais um filho, não tem mais um outro, e ainda tem duas noras atrás dela. Foi exatamente nesse momento em que Noemi estava no fundo do poço que ela ouviu dizer que o Senhor visitou Belém de Judá. Só que eu quero que você entenda que o texto não está dizendo que depois de 10 anos Deus visitou. Não. O texto nos mostra que depois de 10 anos ela ouviu. Teologicamente é correto afirmar que Deus já havia visitado o seu povo e dado provisão há muito tempo atrás. Só que Noemi estava distante demais para saber. Deus já havia visitado o seu povo e dando provisão há muito tempo atrás. Só que Noemi estava exilada, estava longe, estava lá em Moabe, e ela não ouviu que Deus já havia visitado o seu povo. Só que entenda, quando ela estava nesse fundo do poço, Deus fez com que aquela notícia viajasse até Moabe, só para ela saber que não estaria mais um segundo sequer para que ela se levantasse daquele lugar, levantasse daquela realidade, levantasse da onde ela estivesse e voltasse para o lugar em que ela nunca deveria ter saído. Eu quero profetizar nessa noite que você também vai ouvir uma boa notícia chegando. Eu não sei se vai vir por WhatsApp, eu não sei se vou recebe aí, minha irmã. Eu não sei se vai vir por telefonema, eu não sei se vão te chamar lá no mensagem, eu não sei. Mas eu quero profetizar nessa noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, que você também vai ouvir uma boa notícia chegar, porque Deus vai fazer questão que ela chegue até os teus ouvidos. Ela se levanta com as suas duas noras. E a intenção é voltar às 3 para Belém de Judá. Verso 6, elas se levantam. Verso 7, elas estão caminhando. Só que agora no versículo 8 acontece um problema. E sabe qual é o problema? Noemi agora tenta convencer as suas noras de não prosseguir caminho. Tenta convencer
Noemi fala com elas, insistindo, mas Ruth e Orfa falam: nós voltaremos contigo para a sua terra. Ela continua insistindo, ela agora proclama a lei do revirato, porque ela vai dizer: eu já sou velha, eu não posso mais gerar, eu não tenho tempo, e mesmo se desse, não haveria tempo do filho que eu gerei crescer e se colocar na idade para casar com alguma de vocês duas. Noemi está dizendo: volta, 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 volta. Ele está insistindo muito para que aquelas duas voltem. Aí o texto vai nos dizer que depois de insistir muito, versículo 14, Orfa cede e volta. Só que preste atenção aqui, a gente fala muito mal de Orfa que decidiu voltar, mas a gente esquece que ela só voltou porque teve alguém que insistiu muito para que isso acontecesse. A gente fala muito mal daquela que voltou, mas se Noemi tivesse usado de sabedoria, as duas iriam ter retornado com ela. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui nessa noite? Não escute conselho de quem está amargurado. Deus está, oh aleluia, Deus está falando conosco nessa noite. Não escute conselho de gente que está com o emocional abalado. Deus está dizendo para mim nessa noite: não escute conselho de gente que está frustrada, entristecida, amargurada, ferida, porque na ferida automaticamente vai ferir também. Era para as 10 terem retornado, só que por causa de Noemi falar, instigar, persistir, a Bíblia diz que Orfa agora cede e volta. Aí ela vira para Ruth e fala: e você não vai também não? Como se ela dissesse assim: olha a outra, já foi, só falta você. Aí o texto nos diz que Ruth fala assim: não insista comigo para que eu te deixe, porque aonde tu fores, oh aleluia, aonde te alojares ali, me alojarei eu. O teu povo será o meu povo, e o quê? O teu Deus será o meu Deus. Aí eu fico imaginando cabeça de pregadora, tá? Não está escrito no texto, quando estiver eu falo. Cabeça de pregadora, eu fico imaginando o pastor Alessandro, quando Ruth está falando: não insista que vá comigo. Eu imagino ele falando: que menina chata, volta logo. E ela dizendo: não, porque onde te alojar, alojarei eu. E Noemi falando: pastora, para de palhaçada, tá querendo dizer muita coisa. Aí quando Ruth fala assim: ó, porque o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, eu imagino Noemi falando: epa, uma coisa mudou. É porque agora uma chave virou na cabeça de Noemi, porque até então o comprometimento era só com a sogra, mas agora não, foi mais a fundo. Ela estava se comprometendo com a sogra, com o povo da sogra e com o Deus da sogra. Aleluia! O que significa isso? Significa dizer que Ruth agora se converteu. O que significa isso? Significa dizer que a Moabita agora está aceitando Deus de Deus. O que significa isso? Significa dizer que Satanás agora não tem mais trono naquele coração. O que significa isso? Significa dizer que Satanás perdeu a salvação
acredito que na hora do posicionamento não precisa falar muita coisa não, tá, mulher? Na hora do posicionamento vai ter hora que tu só vai ter que juntar teus cacos, pegar na mão de alguém que está querendo vir contigo e falar, vambora. Tá difícil pra mim, mas é melhor caminhar junto. Tá difícil pra mim, mas é melhor ter você junto comigo. Já que você se apegou a mim, deixa eu ser um instrumento de salvação para a tua vida. Você pode ficar de pé comigo nessa noite. Posicionamento não é só para quem está desviado, não. Todos os dias você, precisamos nos posicionar. Porque o diabo, inimigo das nossas almas, quer nos tirar da rota, quer nos tirar do caminho da salvação, quer nos tirar da fila da promessa. É por causa disso que nós precisamos estar atentos, posicionados, vigilantes, quietos, sem murmurar, sem falar demais. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Tem hora que só o teu exemplo no momento da crise vai ser o testemunho que precisa alcançar. Eu quero orar com você nessa noite. Oh, Jesus. Porque algumas pessoas aqui que durante algum momento da vida tomaram uma rota que não deveria, falaram que não poderia, fizeram o que não deveria, e por conta disso estão vivendo alguns momentos de crise. Crise financeira, crise no casamento, crise na família, crise na saúde. E não foi o diabo não, volto a repetir, foi Deus que permitiu que isso acontecesse, para que você entendesse que é preciso manter uma ligação direta com Ele. Já foi cantado nessa noite, eu não tenho nem mais voz para isso, mas me acompanha aí os músicos. Já foi cantado nessa noite. Servir a Cristo não isenta sofrimento, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar qual o processo terrível desse mar. Quem te chamou do outro lado, a cabeça, escute isso. A tempestade leva a que se vê.
desistir.